Olá, seja muito bem-vindo ao canal Semeando a Riqueza. Hoje, vamos mergulhar em um dos conceitos mais transformadores já descobertos sobre o potencial humano, uma ferramenta tão poderosa que, quando dominada, pode literalmente redesenhar seu destino a partir do zero. Napoleon Hill, após estudar por mais de 2 décadas os homens e mulheres mais bem-sucedidos de sua época, chegou a uma conclusão que mudaria para sempre nossa compreensão sobre realização pessoal. Ele sintetizou esse conhecimento em uma frase que ecoa através dos tempos: "O homem é o que ele pensa, o dia todo." Parece simples, não é? Mas há uma profundidade nessas palavras que poucos realmente compreendem. Hill descobriu que não somos apenas influenciados pelos nossos pensamentos. Somos literalmente moldados por eles. O que você repete para si mesmo, dia após dia, não é um monólogo interno sem consequências. É um script gravado nas profundezas da sua mente subconsciente. E essa mente subconsciente, como você vai descobrir hoje, é a verdadeira oficina onde seu futuro está sendo forjado a cada instante. Pense nisso por um momento. Cada palavra que você diz para si mesmo, cada crença que você alimenta, cada emoção que você cultiva, tudo isso é absorvido pelo subconsciente. E é essa força invisível que determina suas ações, suas oportunidades e, em última análise, seus resultados na vida. Hill chamava esse processo de autossugestão, o método pelo qual você pode deliberadamente reprogramar a parte mais poderosa da sua mente. Neste vídeo, você vai descobrir como utilizar essa ferramenta extraordinária para transformar qualquer área da sua vida, conquistar prosperidade financeira, desenvolver relacionamentos mais profundos, aprimorar sua saúde ou alcançar objetivos que hoje parecem distantes. A autossugestão não é magia, embora seus resultados muitas vezes pareçam mágicos. É um processo lógico, alicerçado em princípios consistentes da mente humana. Prepare-se para uma jornada de autodescoberta. Ao final, você terá em mãos a mesma ferramenta que grandes realizadores da história usaram para transformar impossíveis em realidades palpáveis. Como Hill dizia, o que a mente pode conceber e acreditar, ela pode realizar. Para compreendermos o verdadeiro poder da autossugestão, precisamos primeiro entender o território onde ela opera, a mente subconsciente. Hill dedicou uma parte significativa de sua pesquisa a compreender esse aspecto da mente humana, e o que ele descobriu é fascinante. O subconsciente, segundo Hill, é como um servo incrivelmente fiel, talvez o mais dedicado que você jamais terá. Ele nunca dorme, nunca descansa e está constantemente trabalhando para materializar as impressões dominantes que recebe. Mas aqui está o detalhe crucial. O subconsciente não possui a capacidade de questionar, analisar ou rejeitar o que recebe. Ele simplesmente aceita como verdade qualquer pensamento que lhe seja apresentado com suficiente repetição e emoção. É como um solo extremamente fértil. Não importa o que você plante, flores ou ervas daninhas, pensamentos construtivos ou destrutivos, ele fará crescer com o mesmo vigor aquilo que foi semeado. Hill explicava de maneira simples. A mente subconsciente atua de acordo com a natureza dos pensamentos dominantes que você permite permanecer na mente consciente. Essa é uma responsabilidade imensa, não acha? Em cada momento, você está alimentando o subconsciente com as sementes do seu futuro. Muitos de nós passamos anos plantando dúvida, medo e limitação. E depois, nos surpreendemos ao colher exatamente esses resultados. A boa notícia é que, uma vez entendido esse mecanismo, podemos usá-lo a nosso favor. E é exatamente disso que trata a autossugestão.
a arte de influenciar conscientemente o subconsciente. A autossugestão é a ponte entre a mente consciente, que pensa, analisa e escolhe, e a mente subconsciente, que executa e manifesta. Por essa ponte, você envia novas instruções ao subconsciente, substituindo gradualmente padrões limitantes por padrões de excelência e realização. Hill estava convencido de que qualquer pessoa pode transformar sua vida por meio desse processo. Não importa suas circunstâncias atuais, sua educação formal ou seu histórico familiar. Reprogramar o subconsciente é um direito e uma capacidade do ser humano. O subconsciente é como um cofre forte. O que você guarda lá determina o que terá disponível no futuro. A verdade libertadora é que você pode escolher conscientemente o que quer armazenar nesse cofre. Pensamentos, crenças e expectativas que seu subconsciente aceitará como verdade. A conclusão é inevitável. Sua realidade externa é um reflexo da sua programação interna. Se você não gosta do que vê, tem o poder de mudar a programação que a criou. A jornada de Napoleon Hill como pesquisador da mente humana e do sucesso começou com um encontro extraordinário. Em 1908, ele entrevistou Andrew Carnegie, então um dos homens mais ricos do mundo. O que deveria ser uma conversa de algumas horas se estendeu por 3 dias. Ao final, Carnegie fez um pedido inusitado ao jovem Hill: dedicar 20 anos de sua vida a estudar e codificar os princípios do sucesso, entrevistando os maiores realizadores da época. Hill aceitou o desafio, e isso o levou a encontros com figuras como Thomas Edison, Henry Ford, Alexander Graham Bell e centenas de outros que haviam construído fortunas e legados extraordinários. Durante esses anos de pesquisa, Hill começou a notar padrões recorrentes, e havia um, em particular, que o intrigava profundamente. Praticamente todos os indivíduos bem-sucedidos praticavam alguma forma de autocondicionamento mental. Em outras palavras, alimentavam a mente, de modo deliberado, com pensamentos positivos e afirmações sobre seus objetivos. Não era um hobby ocasional, era um ritual diário, uma disciplina inegociável. Thomas Edison repetia a si mesmo que encontraria a solução para a lâmpada elétrica, mesmo após milhares de tentativas fracassadas. Henry Ford afirmava que construiria um motor revolucionário muito antes de ter os meios. Andrew Carnegie visualizava seu império industrial quando ainda era apenas um trabalhador imigrante com poucos recursos. Carnegie teria dito a Hill: repita ao seu subconsciente o que você quer, até que ele aceite isso como destino. A maior parte das pessoas nunca descobre esse segredo, e por isso vive à mercê das circunstâncias. Hill percebeu que não se tratava de motivação superficial. Era um mecanismo real de programação mental que alterava não apenas o comportamento externo, mas a própria percepção de realidade desses indivíduos. O que mais impressionou Hill foi a consistência do padrão. Não importava setor, origem social ou época, o princípio se mantinha. Aqueles que programavam deliberadamente a mente por meio da autossugestão superavam obstáculos aparentemente intransponíveis. Hill concluiu que a repetição sistemática criava um padrão mental dominante que atraía circunstâncias, pessoas e oportunidades compatíveis com ele. Em linguagem moderna diríamos: reprograma-se o sistema reticular ativador, SRA, do cérebro, o filtro que destaca o que é relevante conforme nossas crenças e objetivos. A grande revelação de Hill foi compreender que esse processo não era místico, nem reservado a poucos escolhidos. Era uma tecnologia da mente, disponível a qualquer pessoa disposta a aplicá-la com disciplina. O homem comum, escreveu Hill, raramente usa mais do que 10% do seu potencial mental ao longo da vida.
A diferença entre os bem-sucedidos e os demais não está apenas na capacidade inata, mas no uso deliberado desse potencial por meio da autossugestão. Por isso, Hill formulou uma de suas frases mais famosas: "Você se torna aquilo que sua mente acredita que é." Como a autossugestão funciona na prática? Pense nela como uma ponte que conecta diretamente a mente consciente à subconsciente. O processo, explicado por Hill, tem 3 etapas fundamentais. Primeira etapa: afirmação clara. Formule frases diretas, positivas e no tempo presente, que expressem exatamente o que você deseja que seu subconsciente aceite como verdade. Por exemplo, eu sou confiante e capaz em todas as situações. Eu atraio prosperidade naturalmente. Eu realizo meus objetivos com facilidade e determinação. Evite negações. Dizer "não quero ser tímido" tende a agravar ser tímido. Prefira "eu sou confiante." As afirmações devem ser realistas o suficiente para não gerarem rejeição e ambiciosas o bastante para expandir sua zona de conforto. Segunda etapa: emoção. O subconsciente é altamente receptivo a pensamentos carregados de sentimento. Não basta repetir mecanicamente, é preciso sentir. Ao dizer "eu sou próspero", convoque a sensação de abundância, gratidão e segurança. Hill chamava isso de emocionalizar o pensamento. Terceira etapa: repetição consistente. Assim como um músculo se fortalece com treino regular, o subconsciente se reprograma pela exposição repetida às mesmas impressões. Repetir uma única vez tem pouco efeito. Hill recomendava repetir pelo menos 2 vezes ao dia, ao acordar e antes de dormir, quando a mente está mais receptiva. Mas quanto mais frequente, mais rápido o resultado. Não espere mágica instantânea. É um recondicionamento que segue leis naturais. Muitas pessoas desistem na última milha, justamente quando os primeiros resultados estão prestes a aparecer. Persistência é o diferencial. O que Hill observou no início do século XX tem sido confirmado, de várias formas, pela ciência moderna. A neurociência e a psicologia cognitiva mostram que pensamentos não são meras abstrações, são padrões de atividade que esculpem o cérebro, a chamada neuroplasticidade. O cérebro não distingue completamente uma experiência real de uma imaginada com vividez e emoção. Eis porque a autossugestão emocionalizada é tão eficaz. O SRA, por sua vez, filtra a realidade com base em crenças e objetivos dominantes. Quando você repete "eu atraio oportunidades de crescimento profissional", seu SRA passa a destacar cursos, vagas, contatos que antes passavam despercebidos. Estudos de neuroimagem mostram mudanças em áreas ligadas a autoconceito e autorregulação, quando afirmações são praticadas com consistência. Há também a potenciação de longo prazo. Conexões neurais ativadas repetidamente tornam-se mais fortes, formando hábitos. Crenças internas programadas no subconsciente influenciam o comportamento, muitas vezes sem consciência. Se você crê "não sou bom o suficiente", tenderá a procrastinar, sabotar oportunidades, ignorar possibilidades. Ao reprogramar para "sou capaz e merecedor", o comportamento muda para refletir a nova verdade interna. Surge um ciclo autorreforçador. Novas crenças, novos comportamentos, novos resultados, crença fortalecida. Alguns ainda citam perspectivas da física quântica sobre como o observador influencia o observado. Em termos práticos, mudar a programação interna muda a percepção, e com ela, as escolhas e ações. Agora, o método prático que Hill popularizou em Pense e Enriqueça, o que ele chamava de autossugestão definitiva. Passo 1. Escreva seu principal objetivo em um papel, específico, mensurável e datado, incluindo o que você dará em troca. Exemplo: eu ganho R$100.000 por ano, servindo pessoas com excelência,
até 31 de dezembro de 2023. Adapte valores e datas à sua realidade. Hill enfatiza: o controle do diálogo interno não vem de reprimir pensamentos, vem de substituí-los e de redirecionar persistentemente o foco. Atenção também às fontes externas de programação negativa. Notícias tóxicas, ambientes de trabalho corrosivos, relacionamentos que minam a autoestima e entretenimento que glorifica cinismo e fracasso. Proteja sua mente como um tesouro. Cerque-se de um mastermind, pessoas positivas, orientadas a objetivos, que apoiam e encorajam. E cultive a gratidão. É quase impossível manter negatividade quando você está genuinamente grato. Lista, de preferência por escrito, as bênçãos diárias. Isso muda o foco da carência para a abundância. A beleza da filosofia de Hill é sua aplicabilidade universal. Os princípios de autossugestão funcionam em qualquer área. Finanças. Muitas pessoas têm crenças contraditórias sobre dinheiro, desejam prosperidade, mas guardam ideias como: o dinheiro é a raiz de todo mal. Ricos são gananciosos. Não mereço prosperidade. A autossugestão reprograma isso. O dinheiro flui para mim com facilidade e constância. Eu mereço prosperidade e a uso para criar valor. Minha capacidade de gerar riqueza aumenta a cada dia. E ações concretas. Eu aprimoro minhas habilidades para aumentar meu valor. Identifico e aproveito oportunidades todos os dias. Saúde. Mente e corpo são profundamente conectados. Substitua "estou sempre doente" por "meu corpo é forte e vital". Minhas células se regeneram perfeitamente. A cada dia tenho mais energia. Grandes médicos reconheceram a influência da mente. William James apontou que podemos alterar nossas vidas ao alterar atitudes mentais. Relacionamentos, crenças como "ninguém me entende", "não sou digno de amor", "não se pode confiar", criam profecias autorrealizáveis. Reprograme. Eu atraio relacionamentos saudáveis e amorosos. Sou digno de amor e respeito. Comunico-me com clareza e empatia. Desenvolvimento pessoal. Para o medo de falar em público. Comunico-me com confiança e clareza diante de qualquer público. Minhas ideias são valiosas. Para vícios e hábitos nocivos. Tenho controle sobre meus impulsos. Escolho hábitos que promovem saúde e bem-estar. Meu desejo por uma vida saudável cresce a cada dia. Visualize vividamente a superação. Carreira e objetivos. Escreva metas específicas em cartões e leia várias vezes ao dia, especialmente ao acordar e antes de dormir. Até 31 de dezembro de 2023, ocupo o cargo X, utilizando meus talentos para... e recebo... Ajuste datas e valores. Especificidade importa. Some o princípio do esforço adicional, ir além do esperado, e pratique o agir como se. Comporte-se como a pessoa que você deseja ser. A ação consistente reprograma a autoimagem. Evite tentar mudar tudo ao mesmo tempo. Foque em uma ou duas áreas prioritárias. E lembre, autossugestão não substitui ação. Ela catalisa a ação correta. Como toda técnica poderosa, a autossugestão encontra obstáculos. Hill mapeou os principais e como superá-los. Dúvida. A voz cética: isso não funciona. É natural. Pratique a aceitação temporária. Haja como se acreditasse plenamente. A crença cresce conforme os pequenos resultados surgem. Inconsistência. Praticar alguns dias e parar. Comprometa-se por um período mínimo, por exemplo, 90 dias, e ancore a prática em rotinas já existentes. Ambiente não favorável. Pessoas que ridicularizam ou desmotivam. Seja discreto e busque um mastermind de apoio. Evidência contrária. Contratempos que parecem negar as afirmações. Encare como testes e pratique a transmutação.
Veja o obstáculo como oportunidade disfarçada que desenvolve as qualidades necessárias para o próximo nível. Ambiguidade de resultados. Não conectar mudanças positivas à prática. Mantenha um diário de evidências. Registre vitórias e avanços, por menores que sejam. Tentação de atalhos. Buscar milagres instantâneos. Não há elevador para o sucesso, há escadas. Adote a perspectiva do jardineiro. Crie as condições ideais e respeite os ciclos de crescimento. Persistência mais paciência colhem os maiores benefícios. A persistência é para o caráter o que o carbono é para o aço. Chegamos ao final desta exploração dos princípios da autossugestão que Napoleon Hill descobriu e codificou. Vamos sintetizar. Você está constantemente em comunicação com o subconsciente, a parte da mente que determina grande parte do seu comportamento, das suas oportunidades e dos seus resultados. Esse diálogo silencioso raramente recebe a devida atenção, mas suas consequências são enormes. Se ao longo do dia você permite que dúvida, medo ou limitação dominem a mente, você programa o subconsciente para manifestar essas realidades. O subconsciente é um servo perfeitamente obediente, não questiona, executa. Por outro lado, quando você assume o controle desse diálogo e passa a alimentar o subconsciente com confiança, capacidade, abundância e possibilidade, com emoção e repetição consistente, inicia um processo de transformação que redesenha sua realidade de dentro para fora. Hill resumiu: diga à sua mente o que você quer, e ela encontrará o caminho. Não é pensamento positivo raso, é uma descrição de como a mente opera, validada por experiência e ciência moderna. A neuroplasticidade, o SRA, os padrões de ondas cerebrais e o poder da visualização criativa reforçam a intuição de Hill. A mente subconsciente é programável, e você é o programador. Essa compreensão traz responsabilidade. Se você é o autor das palavras que o subconsciente obedece, então é o arquiteto da sua experiência. É mais confortável culpar circunstâncias, pessoas ou o sistema. Mas Hill foi claro: a verdadeira liberdade começa quando você assume a autoria da sua vida, a partir do diálogo interno que mantém consigo mesmo. A pergunta final é pessoal e desafiadora. O que você está dizendo a si mesmo todos os dias? Palavras de limitação ou de possibilidade? Medo ou coragem? Escassez ou abundância? Vitimização ou poder pessoal? Seja qual for a resposta até aqui, você pode mudar o diálogo hoje mesmo. A técnica da autossugestão oferece um método comprovado para reprogramar gradualmente o subconsciente, trocando limitações por possibilidades, dúvida por convicção, medo por fé. Seus pensamentos dominantes definem seu caráter, sua personalidade e, em última instância, seu destino. Então, torne-se consciente do seu diálogo interno. Assuma o controle. Use a autossugestão para programar deliberadamente sua mente com os pensamentos capazes de criar a vida que você deseja. Você é o mestre do seu destino. Você é o capitão da sua alma. Não é só poesia. É a descrição da sua relação com o subconsciente. Você está no comando. Suas palavras são as ordens, e o subconsciente está pronto para transformá-las em realidade. Comece hoje. Escolha cuidadosamente suas palavras internas, infunda-as com emoção genuína, repita-as com fé inabalável e observe, gradual e inevitavelmente, o mundo externo se reorganizar para refletir sua nova programação interna, como Hill prometeu a quem seguisse seus ensinamentos. Qualquer conceito de vida que você aceite e acredite consistentemente como verdadeiro para você, acabará por se materializar em sua experiência. A jornada de 1000 milhas começa com um único passo, e o primeiro passo rumo a uma vida extraordinária
é assumir o controle consciente das palavras que você diz a si mesmo. A voz silenciosa, porém incessante, que está criando o seu destino. Antes de sair, clique em Gostei. Inscreva-se nos Semeadores da Riqueza e ative as notificações. Aqui, diariamente, você recebe chaves práticas para desbloquear prosperidade em todas as áreas. Compartilhe este vídeo com uma pessoa que precisa ouvir essa mensagem e escreva nos comentários: Eu escolho prosperar.